Olá, bom dia, quarto ano. Hoje nós vamos dar início à aula remota de ciência, tá? Eu quero que vocês abram na página 40 e nesta aula de hoje nós vamos falar sobre preparação de mistura, preparando misturas e também como separar algumas misturas, certo? A professora disse assim: para formar uma mistura é preciso unir dois ou mais elementos diferentes. Urbano falou: algumas misturas nós conseguimos perceber facilmente, outras não. Urbano tem razão. Quando uma substância se dissolve na outra, elas são vistas de um único jeito, tá? Que são as misturas homogêneas. E o que acontece quando as substâncias elas não se dissolvem? Quando elas não se dissolvem, quer dizer que ela é uma substância heterogênea, né? Homogêneas se misturam e heterogêneas não, tá? Você sabia? O açúcar comum é uma substância, a sacarose. Já o sal de cozinha é uma mistura de cloreto de sódio, retirado da água do mar, e iodato de sódio, adicionado para prevenir o búlcio, doença relacionada a problemas de absorção e fixação de iodo. Nós podemos ver que, como foi falado na aula passada, né? As misturas homogêneas, elas se dissolvem uma com a outra, tá? Água com açúcar, água com sal, leite com achocolatado, são misturas homogêneas, porque a gente não consegue separar, perceber quando está no mesmo recipiente uma da outra. E misturas heterogêneas são misturas que são facilmente percebidas e elas não se misturam de jeito algum. Um exemplo bem clássico é água e óleo. Água e óleo não se misturam, certo? Nós vamos agora para a página 47, porque as páginas seguintes vocês vão fazer em casa, porque ela é uma continuação da explicação da aula passada e continuação dessa aula de hoje, tá? Então, vocês vão fazer ela em casa. E agora nós vamos para a separação de misturas. Uma das primeiras separações que nós vamos aprender hoje é a catação, tá? O processo da catação, ela é na hora que a gente tiver para separar algumas substâncias uma da outra, tá? É literalmente catar, é retirar uma da outra, separar. Então, essa separação de mistura chamada catação é você retirar uma substância e separar da outra, tá? Aí vamos lá, página 47. Catação. Quando chegaram à sala de aula, os alunos do quarto ano encontraram em cima da mesa da professora Elaine alguns potes transparentes com coisas bem estranhas dentro. O primeiro pote tinha açúcar mais feijão. O segundo, pedrinhas mais feijão. Terceiro, areia mais macarrão. E o último, sal mais milho. E a professora falou: hoje eu tenho um problema bem difícil para resolver. Vocês aceitam o desafio? A turma toda empolgada aceitou na hora. A professora explicou que precisava preparar algumas misturas, mas como tinha se esquecido de encher a jarra com água, decidiu começar misturando somente os elementos sólidos. Daí surgiu o problema. Como ela usou todo o material que tinha para que seja possível fazer novas misturas, precisava desfazer o que foi feito. E agora? Como é possível desfazer misturas feitas com elementos sólidos? Ajude a turma a solucionar esse problema. Essa única forma de separar o açúcar do feijão, a pedrinha do feijão, a areia do macarrão, o sal do milho, é por forma de catação. É catar, é retirar, é separar um do outro, tá? Primeiro quesito. Ele tá pedindo pra gente formar grupos, mas aí nós vamos fazer individualmente, tá? Que são respostas pessoais. Só esse primeiro quesito, que é uma resposta única. E nós vamos responder de acordo com nossa percepção aí da atividade, tá? Letra A. Em quais misturas você reconhece todos os elementos? Vejam, se eu olhar o primeiro pote, eu consigo distinguir o açúcar e eu consigo distinguir o feijão, tá? Então, o primeiro pote eu já consigo perceber. No segundo pote, eu também percebo as pedrinhas e o feijão separado, né?
No terceiro, areia e macarrão. Dá para saber o que é areia e dá para saber o que é um macarrão. E no último, sal e milho. Também dá para ver, né? Dá para ver o sal e o milho. Então, quer dizer que na letra A, todos os recipientes eu consigo ver a mistura, tá? Eu reconheço todos os elementos da mistura. A letra B e a letra C são respostas pessoais. Qual mistura parece ser mais difícil de separar? Você vai olhar e vai dizer o porquê. Por que que você acha? Digamos que você diga que é o açúcar e o feijão. Você vai dizer, eu acho que é o açúcar e o feijão, por isso, isso e isso, tá? Isso aí é a resposta pessoal. C. Qual mistura parece ser mais difícil? Explique. Então, na B você vai dizer qual é a mais fácil e na C você vai dizer qual é a mais difícil de separar, certo? Abram na 48. Segundo quesito, vocês vão registrar isso aí no caderno. Converse com os colegas de seu grupo e pense com eles em diferentes estratégias para separar cada mistura. Anote no caderno as melhores ideias. Isso aí você vai fazer sozinho, tá? Porque não tem como fazer no grupo. E você vai olhar lá na página 47, onde tem mostrando todos os recipientes. Você vai dizer como você separaria cada um deles, tá? Do seu modo aí, do que você escolher. Registra no caderno. E, se possível, tira uma foto e manda para que a tia dê uma olhadinha nos comentários, tá? Terceiro. O terceiro quesito, vocês vão fazer um asteriscozinho, porque nós vamos fazer somente em sala de aula, porque aí a gente vai ter que debater com um grande grupo, tá? E não dá para fazer agora. E tem na 48, na 49, 50 e um pedacinho da 51, nós vamos deixar aí dobradinho, porque é uma hora de uma experiência que precisa ser feita com a turma toda e não tem condições da gente fazer em aulas remotas, tá? Só em aula presencial. E assim que a gente voltar, a gente vai utilizar dessas atividades que não dá para fazer sem ser no presencial, tá? Coloquem na 51, onde tem assim, e por falar nisso. O que você sabe sobre o trabalho dos catadores de materiais recicláveis? Leia esse texto publicado no site do Ministério do Meio Ambiente. Catadores de materiais recicláveis. Os catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis desempenham um papel fundamental nas cidades, pois são eles que fazem a coleta seletiva, a triagem, a classificação, o processo e a comercialização dos resíduos reutilizáveis e recicláveis. O catador faz parte de uma categoria profissional reconhecida pelo Ministério do Trabalho desde 2002. Mesmo assim, seu trabalho ainda é realizado sob condições precárias, nas ruas e em lixões, ou em cooperativas e associações. Você sabia? Os catadores de materiais recicláveis são responsáveis por quase 90% do lixo reciclado no Brasil. Então vejam, a gente já aprendeu, a gente já sabe o quanto é importante a separação, né, dos materiais recicláveis, que quanto mais eu reciclo, menos produtos novos eu vou produzir e menos recursos naturais eu vou gastar. Primeiro quesito, relaciona o trabalho dos catadores com a melhoria do meio ambiente. Com a busca dos catadores de reciclagem e materiais reciclados, vocês acham que o que ele contribui para poder preservar o meio ambiente? É uma resposta pessoal, na qual você vai colocar a sua opinião, tendo em vista que você vai falar tudo que o catador proporciona para a melhoria do meio ambiente, certo? A tia agora vai colocar um videozinho, tá? Para que a gente veja o que a gente acabou de aprender agora, que é o processo da catação, e a gente consiga fixar mais, tá bom? Logo depois do vídeo, nós vamos voltar com a página 52, que vai ser o processo de evaporação. Lidiane, Érica e Emanuel. Vamos falar sobre
Bom, o conceito da catação é separar um projeto só do outro. O que seria isso? Seria ou com uma pinça, ou com um trabalho manual, que seria usado as mãos, tirando pedras, o arroz. Esse trabalho também é muito usado em campos para separar e deixar o alimento que você tem hoje na mesa, tipo quando você colhe o feijão. O feijão ele vem com certas pedras, aí eles fazem lá o trabalho da catação, vai separando tudo. A partir do momento que você está separando alguma coisa no solo, você está fazendo a catação. Eu estou fazendo agora. Isso aqui pode ser feito com pedras, milho, arroz, qualquer tipo de coisa seja que dê para separar com o conceito de catação. Como vimos lá no vídeo, não é? O processo de catação é literalmente separar. É você pegar uma pinça ou manualmente mesmo você fazer a separação, retirar um sólido do outro. Esse é o processo da catação, por isso o nome catação, porque você vai ter que catar, tá? Para poder fazer. Agora nós vamos aprender sobre, lá na página 52, sobre o processo de evaporação, tá? Além da catação, tem várias outras formas de separar uma substância da outra. A forma da evaporação, ela consiste em você deixar, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui bem básico que a gente até já conhece, que é a separação da água e do sal. Como é que eu vou separar a água do sal? Como é que eu consigo ter o sal da cozinha? O sal da cozinha a gente sabe que já vem do mar. Aí então o que que se pega? Pega aquela água do mar, né? Coloca ela em salinas, tá? Aqui é a partezinha que vai ficar para separar. Dali, quem vai fazer o processo de evaporação é o sol, tá? Vai retirar a água com a evaporação e o que ficar, que vai ser o resíduo do sol, o cloreto de sódio, é que vai se transformar no sal da cozinha que a gente conhece, tá bom? Então, o sal é um processo de evaporação. A água evapora e fica apenas o sal. Vamos para a leitura. Depois de realizar o experimento e conhecer a técnica de catação, que o experimento nós vamos fazer em sala, Ita ainda queria testar uma estratégia que não havia sido aprovada por seu grupo. E se eu colocar água nesse recipiente até dissolver o sal, fica muito mais fácil separar o milho. Isso não resolveria, o sal iria embora com a água e não poderíamos utilizá-lo nas novas misturas. A água mais sal seria uma outra mistura, como a água do mar. Então vamos guardar a água com sal e descobrir como separar esse tipo de mistura. Oba, precisamos fazer novos experimentos. A professora Elaine explicou que existem várias técnicas para a separação de misturas e que, para escolher a melhor, é preciso avaliar o tipo de mistura e o objetivo de separação dos seus componentes. Cada mistura é separada de uma forma, tá? Todas essas horas da experiência a gente vai deixar marcadinha, porque nós precisamos fazer em sala, tá? Se vocês lerem aí essa hora da experiência, dessa página 52 e 53, vocês vão ver que ela consiste em deixar um recipiente com água e sal para ver, depois da evaporação, o que é que acontece. E vai acontecer aquilo que a tia falou. A água vai evaporar e vai ficar apenas o sal. Agora, o que é que acontece? Para que isso seja mais reconhecido, né? Que a gente consiga ver uma maior quantidade de sal, a gente poderia citar as salinas, que as salinas é o local onde se produz o sal. Coloquem na página 54 para a gente dar uma lidinha nela, tá? Integrando com matemática. Salinas. Mássaro estava estudando e começou a ler um texto sobre um tema muito interessante. As salinas é um local onde ocorre a produção do sal marinho. Nela, a água do mar fica exposta ao calor proveniente do sol, então as altas temperaturas fazem com que a água evapore e que sobre apenas o sal que estava dissolvido. As maiores salinas estão localizadas nas regiões norte e nordeste do Brasil. Por que nas regiões norte e nordeste?
porque é na região norte e nordeste, onde a gente tem a maior concentração, né? Que temos a concentração dos mares, tá? Então, fica mais fácil e é de lá que se retira o sal. Aí retira-se a água do mar, coloca-se nesses tanques, buracos feitos no chão que são as salinas, a água evapora e fica apenas o sal, tá bom? Com seu conhecimento em matemática e ciências, responda. Primeiro, veja abaixo o gráfico de barras com as menores e maiores temperaturas de 2018, nos estados do Rio Grande do Norte e de São Paulo. Aí nós temos aqui janeiro, fevereiro e março, foram os 3 meses que foram estudados, tá? Aí lá no caderno, com base no gráfico, construa 2 tabelas que mostrem os dados das temperaturas máxima e mínima desse estado. Então, você vai dizer qual a temperatura máxima e qual a temperatura mínima nos estados, tá? De Rio Grande do Norte e de São Paulo. E você vai dizer qual é a máxima e qual é a mínima, só registrar, certo? Ó, na página 55 tá dizendo assim: compare as barras e responda por que salinas estão, em sua maioria, localizadas no norte e no nordeste. Se a gente volta lá nas barras e a gente observa, nós vemos que as temperaturas mais elevadas, elas estão no Rio Grande do Norte, né? Do que em São Paulo. Rio Grande do Norte é região nordeste, tá? E São Paulo é região sudeste. Aí eu pergunto para vocês, por que vocês acham que elas estão mais localizadas nessa parte do norte e nordeste? Porque é lá, né, onde são as regiões mais quentes, tá? E com essa região mais quente eu consigo fazer a evaporação maior. No sudeste também tem litoral, mas a concentração das salinas, elas se encontram no norte e nordeste, pois o sol é muito mais quente nessas 2 regiões. E com isso, a evaporação é mais rápida, tá bom? Terceiro, lembrando o que você aprendeu em anos anteriores, responda por que as maiores temperaturas foram registradas nos meses de janeiro, fevereiro e março. Porque se a gente perceber, os meses de janeiro, fevereiro e março são os meses mais quentes. Logicamente, o sol vai esquentar mais, né? E a evaporação vai ser melhor. Nos outros meses do ano, o sol não está tão quente assim, tá bom? Com certeza absoluta, o sal que você utiliza no dia a dia sai de uma represa como essa. Essa água que cobre essa represa, ela veio do mar através de um bombeamento e percorreu cerca de 70 quilômetros. Esse tanque tem aproximadamente 80 centímetros de profundidade e mais ou menos 10 mil metros quadrados de área. São inúmeros por aqui. E é aqui que vai acontecer, através da evaporação da água, a concentração e a formação de cristais de sal, conhecido como cloreto de sódio. Após 6 meses, a água que ainda permaneceu no tanque, ela é retirada
e bombeada novamente ao mar, e aí pode-se notar o sal ou cloreto de sódio cristalizado no fundo do tanque. Essa camada de sal tem 30 centímetros de espessura e é como se fosse uma camada de concreto muito dura. A partir desse momento, começa mais uma etapa na produção de sal, a colheita dos cristais. O sal, ou cristais, ele é retirado com um equipamento especial e colocado nessas caçambas conhecidas como quibrás. A cada 3 minutos, um trator sai. Então, turma, hoje nós aprendemos os dois processos principais, tá, da separação de mistura, que foi a catação, que é retirar os sólidos, separar um do outro, e a evaporação, que é a retirada da água, né, a evaporação da água, e ficando o sal. Nós vimos no primeiro vídeo da evaporação, nós vimos uma evaporação feita em laboratório, tá? E já no segundo vídeo, que foi nas salinas, é no próprio ambiente da natureza. Percebam que há diferença, tá? Quem vai fazer o processo da natureza é o sol. Já quem vai fazer o processo da evaporação no laboratório é o fogo, que precisa de uma chama quente para poder fazer a evaporação. Na próxima aula nós vamos concluir, tá? O assunto de ciência, que está faltando ainda algumas separações para vocês aprenderem. E aí a gente vai ficar com o caderno de atividade para correções, porque a tia sabe que tem umas atividades aí que não corrigi ainda, tá bom? Que vocês tenham uma ótima quarta-feira e até amanhã.